Bom, pessoal, então vamos retomar a ideia do que nós abordamos na semana não, retrasada, isso, foi a de um pano cultural, um pano de fundo cultural, em que a filosofia ela não vai surgir como algo caída do céu, mas sim ela vai emergir como consequência de uma série de fatores que envolvem política, fenômenos geológicos, no caso a explosão da ilha de Thera, fenômenos nacionais e internacionais, nacionais no sentido das polis, ou seja, guerra civil, superpopulação, mudanças de ordem interna à polis, no sentido de sua organização estrutural, ou seja, quem manda e quem obedece. Digamos assim, o século VIII a.C., ele vai se caracterizar como uma reestruturação social do quadro político interno à polis. Nós veremos, pela primeira vez na história da Hélade, cidadãos antes considerados inferiores por não serem nobres, cada vez mais exigindo participação política e forçando a nobreza a se reestruturar. No caso de Atenas, as reformas de Solon e de Drácon vão pré-delinear o que a gente vai chamar de democracia, né, o poder do povo. E um povo onde nobres e considerados plebeus, indiferentemente da função social que desenvolvam, vão estar literalmente em pé de igualdade, como em grego eles chamam estomeson, ou seja, no centro. E a praça pública vai delinear essa prática política, aonde o pensamento filosófico emergirá de uma demanda necessária do pensamento jurídico, inspirado na religião de Sofrosine, uma religião asiática que Jean-Pierre Vernant diz que é introduzida ainda na Idade das Trevas e que florescerá no período de criação das polis, né, e que vai se acentuar como modelo existencial. No caso, na última aula, nós mencionamos o fenômeno exato que hoje os historiadores indicam como sendo o divisor de águas entre a educação homérico-hesiódica e a educação do homem políade, do homem sofrônico, que no caso nós indicamos como sendo um fenômeno especificamente do século V a.C., aonde uma revolta popular vai caracterizar dois grupos diferenciados, aonde uns com todo o enquadramento psicológico vinculado à educação tradicional, Homero e Hesíodo, vão reivindicar direitos de igualdade política junto a uma nobreza que identifica em Homero e Hesíodo, sobretudo em Homero, um problema para a constituição e a harmonização matemática, no sentido geométrico, mais do que algébrico, da distribuição do poder na cidade. Toda essa necessidade vai constituir, por exemplo, a ruptura de uma sinonímia que era feita entre mitos e logos. Até o século V a.C., nós observamos, conforme informa Jean-Pierre Vernant e Marcel Detienne, uma distinção superficial entre o uso regular das palavras mito e logos, que seria razão. E a partir desse fenômeno, se eu não me engano, na cidade de Siracusa, na Magna Grécia, ali na Sicília, é a partir deste momento que os governos das cidades começam a contratar poetas especificamente para, pasmem, até então, o que a prática poética tradicional se focava no canto e na dança da tradição oral. O poeta ia para o meio da praça, em principais festejos, cantava e dançava, e esse era o modelo de educação. Poetas, no caso, cantavam o quê? Homero
e Hesíodo. Homero, Guerra de Troia e a Odisseia, o retorno de Ulisses até a sua casa na cidade de Ítaca. E Hesíodo, os trabalhos e os dias, e a teogonia. Dois modelos diferenciados de educação. Homero, um grego cuja areté, a excelência, a virtude, é uma virtude guerreira e sedenta de carne humana. Então, para ser um herói conforme Homero, você tem que estar em constante estado de guerra. E você não leva desaforo para casa. É na lança e na espada que a questão é resolvida. A educação hesiódica. Com a teogonia, você aprende o modelo da estruturação cósmica no sentido da origem do próprio cosmos à luz dos deuses. Dentro da interpretação que a gente vem dando, deuses, nesse caso, não são seres sobrenaturais, são seres supernaturais. Ou seja, ao mesmo tempo que tem manifestações antropomórficas, eles são ato contínuo, imediatamente são fenômenos naturais. Então a gente gosta de usar exemplos bem claros. Então Gaia, quando a gente fala de terra, terra não é um elemento, uma substância química que é feita com detritos de vários corpos materiais. Terra, além de ser o lugar onde se planta e onde se anda e tudo se estrutura, ela é uma divindade, uma força cósmica. O céu, Urano, também. A luz, a treva, a noite, o dia, tudo são manifestações divinas que têm uma hierofania, né? Ou seja, uma manifestação na realidade, no contexto, que se manifesta de maneira múltipla, embora se foca numa única divindade. Então, Zeus, ele pode estar disfarçado de águia, de carvalho, de boi, de cisne, tanto quanto pode se manifestar com trovão e com relâmpago. E além disso, na cidade, ele pode se disfarçar como mendicante, porque ele é o protetor da hospitalidade. Ele pode ser também um mensageiro, por isso que na Grécia, agredir mensageiro era pecado mortal. E ao mesmo tempo, ele é e preside na vida pública o exercício da justiça. Por quê? Ele é o pai dos deuses, equivalente a um rei que, na época, dependendo da cidade, exerceria o poder judicial, principalmente no período de Hesíodo. Então, em Homero e em Hesíodo, nós temos duas educações, uma voltada para a guerra e outra focada para a cidade. Porém, mesmo para Hesíodo e para os homens do século V, devido às guerras civis, se mostra a necessidade de um redelineamento do material didático, que era passado da boca ao ouvido. E, curiosamente, nessa época, eles começam a contratar poetas para redigirem textos. Se eu não me engano, segundo o próprio Vernon, entre os séculos 6 e 5, a escrita foi retomada, e ao se retomar a escrita, os gregos criaram as vogais, que não existia representação para elas no vocabulário, no alfabeto fenício, né? A própria palavra alfabeto é criação grega, né? E ao se criar isso, ao longo desses primeiros momentos, o alfabeto vai passar de uma função manual e de escravos, paulatinamente, para uma função de cidadãos. Então, saber ler e escrever não era necessidade concreta, objetiva de qualquer cidadão. A gente pode ver até no período, no alto período clássico da filosofia, com Platão e Sócrates, defendendo a teoria de que o que é mais importante nunca deve ser redigido, deve ser guardado de memória. Por quê? Porque é na memória que a deusa Mnemosine, ao se manifestar, te proporcionará o direito e a possibilidade de ser um homem ou uma mulher sofrônias, ou seja, equilibrados, dados à justa medida ao bem, ao belo e ao justo, ou você optar por ser uma pessoa da híbris, da desmedida,
Ou seja, do feio, do injusto e... Do descontrolado? E da desarmonia. Então o que acontece? Platão defendia que o que era mais importante não era para escrever. Tanto é que na carta 7, ao seu aluno, que era Dionísio, que era governante da cidade de Siracusa, ele recomenda que não se escreva, e Dionísio escreve, e Platão, que tem inclusive uma nova teoria interpretativa chegada ao Brasil em 2002, 2004, e que na Europa já é predominante desde 56, principalmente das escolas de Tübingen e Milão, que as principais doutrinas e as chaves interpretativas do pensamento de Platão não foram escritas. Bom, mas e aí? Como é que a gente sabe se ele não escreveu nada? Através dos alunos. Os alunos anotavam e essas anotações dizem e são a chave interpretativa para o processo. Então a gente observou na semana passada que o mito e o logos, a razão e o mito não são necessariamente o que são tradicionalmente apresentadas nas escolas e na faculdade. O mito não é uma história falsa ou um conto fictício. Ele é, em última instância, física. Física no sentido cosmológico, cosmogônico do termo, ou seja, da origem do cosmos. E, quando muito, teogônico, da origem do cosmos pelas manifestações divinas. Tá? Enquanto o logos será uma das manifestações possíveis dessa descrição de origem. Por isso que a gente afirma que Hesíodo, em sua teogonia, estava fazendo predominantemente física. Gente, eu mandei para vocês um materialzinho do Junito Brandão, sobre mitologia grega, e também mandei a Teogonia de Hesíodo. Vocês deram uma lidinha? Mesmo que superficial? Então, eu estava precisando que vocês me passassem algumas impressões, porque essas impressões são importantes nesse momento para a gente avançar um pouquinho nesse conteúdo. Ficou muito miudinho? Miudinho e, como é que diz assim, parece meio apagadinho, né? Não sei. Bom, na teogonia, a gente mandou para que vocês não só tivessem acesso à informação, digamos assim, historiográfica que precede o texto, como também a experiência da leitura em português, né, de um poema que, só por ser já traduzido, já tem uma série de perdas, mas é uma tradução razoável e interessante. O que vocês viram ali? Deu para pegar alguma coisa? Meio superficial, né? Então, beleza. Então, na teogonia, a gente observa o quê? Hesíodo, como um poeta tradicional, fazendo a evocação das musas e sendo tomado pela inspiração, pela mania poética, né, para cantar a história do cosmos. E a história do cosmos, ele canta e dança, escreve, curiosamente, ele escreve, ele mostra os deuses e seus casamentos ou atos de criação a partir de si próprios, né, ou seja, reprodução assexuada, de cada força cósmica e natural que existe e que virá a existir. E a gente observa 3 gerações divinas diferenciadas. A primeira geração, as forças cósmicas brutas recém-saídas do caos. É importante a gente ter isso em mente, que Hesíodo, e para os gregos em geral, não há um Deus criador. O cosmos existe de todo sempre. Ele é sempiterno. E por ser sempiterno, ele tem um ciclo. E esse ciclo se representa na visão cósmica através do círculo ou da Uroboros, que é a cobra que morde o próprio rabo. Aonde, no próprio Hesíodo, a gente vê a narrativa da idade do mito dos heróis e das raças, né?
aonde a gente vê a Idade do Ouro como a plena manifestação da bondade, do equilíbrio, da saúde, da fartura, aonde homens e deuses são semelhantes. Vemos a Idade de Prata, já um processo degenerativo, aonde os homens demoram quase 100 anos para saírem, para se tornarem adultos, e são dados à guerra, ao conflito, ao desequilíbrio. Numa terceira fase, a gente vê a Idade do Bronze, aonde também vinculados à guerra, porém amadurecendo mais rápido do que os homens da Idade da Prata, a gente vê os homens da Idade do Bronze também se matando e se perdendo. Logo em seguida, a gente vê a Idade dos Heróis, aonde, muito semelhante à Idade dos Homens de Bronze, existem homens que têm a opção de serem harmônicos, ou sofrosine, ou híbridos. Os que vão pela híbris descem ao Hades e são esquecidos como outros quaisquer. Aqueles que refreiam o seu impulso violento, semelhante aos da Idade de Bronze, e vão pelo caminho da justa medida, do equilíbrio, da harmonia, permanecem calmos e são tratados como heróis, como aqueles que, interferindo com os deuses, se tornam semideuses. E ao se tornar semideuses, passam a vivência na chamada Ilha dos Bem-aventurados. Logo em seguida, Hesíodo descreve a Idade dos Homens de Ferro, que é uma idade plena de doenças, de malícia, de mentira, aonde o homem é compelido a conseguir o pão de cada dia com o suor do seu rosto, aonde a morte é certa, e a maioria dos homens são medíocres, e os deuses cada vez mais afastados do homem. E finalmente, a última fase desse processo seria o caos, que não é o nada. O caos é a desorganização do que estava organizado, uma desestruturação. Eu quero que vocês prestem atenção que toda essa idade, esse mito das idades, né, e das raças, ele descreve a manifestação dos deuses de primeira e de segunda geração. Os chamados deuses de terceira geração, que são chamados deuses olímpicos, que é Zeus, Hera, Ártemis, Poseidon, Hades, Afrodite, Hefestos e vários outros, são deuses que, em relação com as demais gerações divinas, cada uma no seu local cósmico específico, eles ordenam e correlacionam o mundo físico cósmico com o mundo humano, com o mundo da polis, e dos humanos que não vivem como os gregos, como os helênicos, que são os bárbaros. Então, por exemplo, você vai ver Poseidon tirando férias, indo comemorar uma manifestação religiosa promovida pelos etíopes, na África. E é o que dá a chance de Ulisses conseguir voltar para casa com a ajuda de Atena, que protege ele, a deusa da inteligência, da sabedoria, da sagacidade, da guerra. Alguns não veem Atena como a deusa da guerra. Então você observa, e aí Junito Brandão é bem interessante nesse ponto, por isso que a gente pediu para que depois vocês tentem dar uma lidinha, se for para imprimir, de repente ver se dá para imprimir melhor. Ou então, tentar ler no computador, né? É uma saída, que aí dá para você dimensionar as letras, fica mais inteligível. Junito Brandão ali, ele faz uma análise de cada divindade que Hesíodo relaciona de acordo com a teogonia, e ele deixa claro que, embora as variantes mitológicas, daquele famoso quem conta um conto aumenta um ponto, existe em cada divindade, em cada mito de cada divindade enunciada por Hesíodo, um certo padrão que pode ser considerado médio enquanto narrativa. E dessa narrativa a gente observa que o que está em jogo é a história de consolidação e estruturação do cosmos. Então, a gente, sem medo de ser feliz, pode puxar para trás de Tales as primeiras reflexões que eu costumo chamar de proto-filosóficas. Por quê? A filosofia, com Tales,
vai surgir com um caráter específico que ele terá como pano de fundo toda essa discussão, primeiro no âmbito da educação tradicional, com Homero. A Ilíada e a Odisseia eram retidas de memória. A primeira vez que vão escrever a Ilíada, sob encomenda dessa cidade de Siracusa, será no século V a.C. Lembrem-se, Tales é do século VI. Então, 100 anos antes. Então, quando Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que são nossos focos de pesquisa hoje, eles estão trabalhando com uma tentativa de explicação racional. Primeiro, racional é sinônimo de mito. Logos equivale a mitos. A gente não pode tirar isso da cabeça. Em segundo lugar, eles estão se remetendo às narrativas e exemplificações de origem e manifestação divina de Homero, em primeiro ponto, Ilíada e Odisseia, mas, sobretudo, a gente observa que as referências deles estão indo às cosmogonias feitas por Hesíodo. Então, a teogonia e depois o trabalho e os dias. Então, a primeira filosofia será, por assim dizer, um processo de crítica e de abordagem revisionista da tradição oral, cultural, que se desenvolvia naquela época. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Qualquer coisa, fala, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui no quadro, porque muita gente ouve e, na verdade, não guarda visualmente a questão. Esse mapa está horrível. É muito... Professora, aquele texto que você mandou lá, essa última, era a Teogonia de Deus? Se eu não me engano, foi a Teogonia e esse do Julito Brandão, mitologia grega. Não foi isso? Ah, não, perdão. O último que eu mandei ontem foi esse aqui, que é justamente o material do Tales, que eu acho que vai dar para a gente trabalhar hoje. Tá? Esse texto é a melhor tradução em língua portuguesa. Esse aí é outro. É o da mitologia grega. Esse daqui é a melhor tradução em língua portuguesa, no caso português de Portugal, o dialeto português aqui mesmo, original, que existe. E são considerados, G.S. Kirk, J.R. Raven e M. Schofield, são considerados especialistas na análise dos textos pré-socráticos. Então, assim, a gente vai trabalhar esse material. Só para localizar, aqui no mapa, nós temos a Hélade europeia e asiática. Só para vocês terem uma noção, a filosofia nascerá na Ásia, fruto das colônias gregas que se dispersaram, que saíram do continente europeu devido àquela invasão dos dóricos, ou dórios, os chamados Heráclides, ou Heraclidas, que são os filhos de Hércules, que durante o período da Idade das Trevas, ou seja, entre 1100 e 900, 800 a.C., vão invadir toda a bacia do Mediterrâneo e destruir quase todas as civilizações. Então a gente vai observar o quê? Eólicos e jônicos vão migrar das suas áreas tradicionais europeias e vão ocupar as margens do que hoje nós chamamos a Turquia, na época o Oriente Próximo, ou o reino hitita e lídio, que ficavam aqui no sul. Mileto vai ser uma rica cidade grega. Além de ter toda a tradição cultural minoico-micênica que será migrada para lá, por exemplo, o dialeto grego, o jônico, tem profundas identidades com o ático, que é falado em Atenas, tá? Será em Mileto, que será, por assim dizer, quase uma encruzilhada entre Oriente e Ocidente, que o pensamento filosófico vai se estabelecer não como um diferenciador, mas como esse processo de abordagem, de revisão cultural focado especificamente em Hesíodo. Tá? Então é importante a gente ter essa visualização. Por exemplo, Mileto está aqui, ó, Pitágoras de Samos,
alguns anos depois, né, dessa origem dessa tradição propriamente dita, teremos aqui Heráclito, em Éfeso. Então você veja, proximidade geográfica. Halicarnasso, Heródoto, criador da história. Aqui é o templo de Delfos, que fica na ilha de Delos, né? Aqui tem um outro que é o criador da medicina, Cos. Cos fica, se não fica nessa parte aqui, um pouquinho mais para cá. Que vocês percebam que a maior parte das ciências vão surgir com base na prática filosófica cosmológica e que ao longo dos séculos, posteriormente à criação dessa prática, desse exercício filosófico, vão se particularizar. Basta vocês lembrarem que Tales, além de matemático, era também político e foi o primeiro a desenhar um mapa da Grécia. Então ele seria o primeiro geógrafo. Tá? Então assim, num primeiro momento eu gostaria que vocês visualizassem isso para a gente ter uma noção exata do que a gente está falando. Ó, nesse outro mapa aqui, bom, não muda muito não. Aqui só mostra, ó, nesse ponto, não sei se dá para ver direito, deixa eu tentar aumentar. Ilion é o nome grego da cidade de Troia, tá? A qual a gente vê as referências de Homero na Ilíada principalmente, e toda a Odisseia é consequência da Guerra de Troia. Então, gente, nesse aspecto aí, alguma questão, algum comentário? Todo mundo tinha essa visualização da onde era Mileto, da onde que era a origem do pensamento filosófico? Alguém pode perguntar, por exemplo, então a gente poderia afirmar que a filosofia é um produto oriental? Então, eu estava pensando, tem algum filósofo oriental? Então, isso é uma discussão muito séria na academia. A maioria das pessoas, principalmente os filósofos, eles têm a tendência a não aceitar o termo filosofia oriental. Porque eles alegam que a filosofia ela está vinculada à cultura grega de tal forma que a cultura grega seria uma ruptura radical com o pensamento religioso e metafórico religioso que estabelece o pensamento oriental como uma sabedoria, sim, uma sabedoria, mas jamais uma filosofia, porque estava sempre relacionado a alguma religião, e normalmente uma religião revelada. Mas, por outro lado, o próprio Popper, ele traz uma questão que é justamente a dissolução da separação entre mito e logos, entre mito e razão. Ora, se Hesíodo, como a gente está querendo defender aqui, é um pensador proto-filosófico, que não usa a razão nas suas categorias. Ele se declara claramente um poeta e poetiza. Ele escreve poemas sob inspiração da mania divina, né, das musas. Se ele está fazendo cosmogonia via teogonia, e se Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e aí eu já vou adiantando de supetão, coisa nova que não é passada na faculdade nem nas escolas. Xenófanes, Heráclito e Parmênides são, na verdade, da escola jônica, ou seja, eles conviveram ali com Tales de Mileto, por exemplo, e com Anaximandro, principalmente. Por que a separação entre filosofia oriental e filosofia ocidental? Teoricamente, o material hesiódico, ele é uma revelação dos deuses. E se você pegar pior, já quase 100 anos depois, Parmênides de Eleia, ele declaradamente faz um poema, ele escreve em verso, e ele declaradamente diz que está em êxtase espiritual, ele se descola do seu corpo,
e é levado pelas musas à presença da deusa Verdade, que vai mostrar para ele o que é a realidade, a verdade da realidade e o que é o pensamento falso dos homens. Então, assim, a separação entre filosofia oriental e filosofia ocidental, eu particularmente considero como um preconceito europeizante, um preconceito eurocêntrico, aonde eles descrevem o fenômeno grego da criação da razão mais como algo, tipo um milagre que desceu do céu e de repente os homens gregos fizeram uma ruptura diferenciada, do que um processo natural de emergência sociopolítico-cultural que vai pré-condicionar uma forma diferenciada de tentar explicar o mundo. E hoje, aqui a gente vai tentar trabalhar exatamente qual foi o valor da criação de Tales nesse contexto de discussão. Porque, por exemplo, alguns dizem que Platão foi influenciado não só pela religião egípcia, como também judaica. Ele teria vivido algum tempo dos seus 10 anos de exílio de Atenas, ele teria passado não só no Egito, como a maioria. O Egito, na época, era o que é os Estados Unidos hoje para intercâmbio cultural. Se você queria ser uma pessoa culta, hoje vai para a Europa ou para os Estados Unidos. Naquela época você ia para o Egito, estudar com os sacerdotes egípcios. Ali era tipo o intercâmbio cultural máximo da cultura superior. E depois disso ele teria passado alguns anos com os sábios rabinos, né, com os patriarcas judeus. Mas isso é questionado. Alguns também dizem que ele talvez tenha ido até a Índia falar com os gimnosofistas, que eram os pensadores filosóficos indianos, aquele pessoal que fica nu na floresta, tal, meditando, né? E que tudo isso teria influenciado o pensamento platônico, e se for verdade, todo o pensamento ocidental, sobretudo judaico-cristão e muçulmano, via Igreja Católica, né? No caso, durante o período da Idade Média. Mas isso não tem comprovação científica. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que filosofia oriental, existem defensores, principalmente na Alemanha, mas a resistência a se aceitar e a se propor disciplinas que ensinem, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Vedanta, o budismo, o shintoísmo, o próprio confucionismo, eles são mais considerados como sabedorias de ordem ética, política ou religiosa do que efetivamente filosofia. Mas para mim é preconceito. Para mim é preconceito. E a gente vai ver o porquê. Mas aí a filosofia nasceu na Ásia, mas foi os gregos que... Então, para começar, essa região aqui, gente, ó, tem o reino da Frígia, da Cária, aqui tem o reino da Lídia e o reino hitita. Eram reinos orientais, não indo-europeus. Os hititas eram indo-europeus, mas os outros eram semitas, né? Então o que acontece? Com cultura diferenciada. Porém, a Ásia Menor e a Ásia, como sempre, foram sempre muito ricas. E uma estrada de confluência entre Europa, África e Ásia. Tá? Então, muita gente não sabe, pensa que a Idade Moderna inaugurou as relações comerciais e políticas entre, por exemplo, China e Japão e Índia com o mundo europeu. E isso é falso. A gente vê, por exemplo, estradas sendo construídas das capitais chinesas, que mudou durante a história, né? Até ali perto da Judéia. Foi já localizado na Guiné-Bissau um cheque em pedra em chinês, em mandarim, que era para comprar escravos. Então, assim, a gente tem uma visão um pouco distorcida disso. Então, a região da Ásia, tanto ali no que a gente chama de Oriente Próximo, como ali o Crescente Fértil, ele era uma confluência de múltiplas culturas. E os gregos, quando migraram entre o século XI e o século IX para a região, o que eles vão chamar de Jônia, tá? Toda essa região aqui vai ser chamada de Jônia, eles vão fundar colônias riquíssimas,
onde o comércio e o intercâmbio cultural serão intensos. Então, mais do que nunca, será nessas cidades que o pensamento filosófico vai emergir primeiro, como uma decorrência de um comparativismo cultural. Bom, eu presto homenagem a Zeus e a Hera, mas o egípcio presta homenagem a Amon, a Ísis. Já o hitita já fala a Marduk ou Tiamat. E então, eles tiveram a oportunidade, mais do que na Grécia continental europeia, a gente vai ver que eles tiveram a oportunidade de conhecer e lidar com outras culturas. Isso vai ser um fator preponderante. Por quê? Se você vive numa comunidade onde um mito de explicação da origem é o único existente cultuado, e que os contatos comerciais e sociais são restritos, você não tem margem de comparação. Mas ali você tinha tudo junto e misturado. E ao ter tudo junto e misturado, se proporciona a oportunidade da comparação. Além disso, o grego, embora ele sempre fizesse aquela distinção entre bárbaro e heleno, ele era comerciante. E por ser comerciante, ele se dedicava a estudar outras línguas. Tanto é que o modelo de gramática predominante hoje na maioria das civilizações do planeta são as que os sofistas e Aristóteles vão organizar. Hoje em dia, ali na universidade indígena, se eu não me engano, não sei se é em Tocantins ou Goiás, está sendo elaborada a primeira gramática das línguas indígenas. Qual é o modelo estrutural? Sofistas e gregos. Então vocês percebam que a matriz delineadora, inclusive do raciocínio de como uma língua de uma outra cultura vai funcionar para estruturar a realidade e as suas representações da realidade dessas culturas, estão profunda e acentuadamente vinculadas à maneira grega de se pensar e de se agir. Então o que acontece? Nesse lugar onde o comércio era intenso, a tolerância tinha que ser intensa. Porque você sendo grego, num país estranho, o seu país era a sua polis, mas você era uma titiquinha diante de um império, por exemplo, como o Império Hitita e Lídio, que eram povos guerreiros e fortes. Você era um nada diante do faraó, porque você era uma cidade, ninguém vinha ao teu encontro a menos que você fizesse um acordo político muito vantajoso com outras cidades. E foi o que aconteceu exatamente com as cidades da Jônia. Coisa de alguns anos depois da florescência desse pensamento filosófico, nós veremos Xerxes, e o pai dele que agora me fugiu, acho que é Dario, ou Dario, né? Primeiro Dario e depois o Xerxes tentando continuar a empreitada do pai. Com o Império Persa se expandindo e controlando toda essa região da Índia até o norte total da África e indo em direção à Europa via Grécia. E eles vão tomar as cidades gregas. Tá? No primeiro momento, através de acordo. Não, vocês pagariam... Eles sempre pediam terra e água, que era o símbolo da sua servidão. Sempre que precisasse, o dono do mundo pedia, você tinha que ceder homens, navios de guerra, alimentos, enfim, gêneros. Teve uma revolta, onde Tales, inclusive, estará como articulador político e embaixador junto de Atenas e de diversas cidades da Grécia continental, que vai ser chamada de revolta jônica contra o Império Persa, e que varrerá a chamada, como é que é o nome? Coligação jônica, aonde a cidade de Mileto se tornaria o centro político dessa primeira aliança grega na Ásia para se opor ao poderio persa. Eles vão perder. E é isso que vai motivar a invasão, primeiro por Dario e depois por Xerxes, que vai dar naquilo que a gente vê hoje muito naquele filme chamado 300, né? E que vai ser
para mim, a carta de criação, ou seja, a certidão de nascimento do estilo de vida ocidental em detrimento do pensamento oriental. E é nesta época, com a destruição da Liga Jônica, que os filósofos migrarão para toda a Hélade, não só para a Grécia continental, mas também para a chamada Magna Grécia, lá na Itália, na Sicília, e vão, por exemplo, começar a expandir esse estilo de vida. Mas até lá, Mileto será esse centro cultural onde Tales não só vai criar um estilo de explicação diferenciado, provavelmente concentrando informações de outros que pensavam igual a ele, mas ele vai ser o único que nós vamos ouvir falar. Ele não escreveu, ou melhor, se ele diz que escreveu um livro, mas era prática na época, você escrevia o livro e depositava esse livro nos templos, para que as pessoas que visitassem outros templos pudessem ler o livro, quando eram alfabetizadas, claro. Né? Então, assim, desses primeiros pensadores, da lavra deles, nós só teremos textos historicamente reconhecidos como deles, originais, a partir de Xenófanes de Cólofon. E mesmo assim, digamos assim, fragmentos. Então, o que a gente tem desses primeiros pensadores é o que tecnicamente a gente chama de doxografia. Doxografia vem de doxa, que é opinião, e grafo, escrita, né? Então, é uma opinião escrita sobre a leitura da obra que alguns pensadores tiveram acesso. Alguns pesquisadores, alguns helenistas, defendem que as obras desses primeiros pré-socráticos, né, desses primeiros físicos, ainda subsistiram durante muitos séculos, se não me engano, até Alexandria, no século III a.C. E que a destruição da biblioteca, se eu não me engano, depois de Cristo, teria perdido definitivamente os textos. Então, por exemplo, no período helenístico, nós observamos Plotino, Diógenes Laércio, Plutarco, fazendo comentários, ou Aécio também, muito comum, Próculo, são filósofos helenísticos, né, do período do século III antes, no máximo século IV depois de Cristo, que tinham acesso a textos ou a cópia desses textos e que fazem comentários, ou seja, exercem a doxografia, o comentário do que o autor pensava. Tales, Anaximandro e Anaxímenes, nós temos fragmentos de doxografia. Então é pior ainda. Tá? Ou seja, é um conhecimento não só fragmentado, como o próprio nome diz, mas é um conhecimento de segunda, terceira ou às vezes até de quarta mão. Então não há uma garantia exata de que era exatamente o que eles pensavam. Mas mais do que ter acesso ao que eles exatamente pensavam a respeito do assunto, é a gente poder, com base nesses fragmentos, deduzir, ou melhor, induzir o que eles estão vinculados. E para isso você tem que ter essa consolidação de pano de fundo. É por isso que na maioria das faculdades, além das pessoas não quererem se dedicar ao estudo do grego para poder ler esses fragmentos em grego, as pessoas não se interessam porque tem pouco material escrito e tem que fazer todo esse trabalho historiográfico que nós fizemos aqui no início do curso para você, de repente, induzir, imaginar ao que este pensador está se remetendo. Para isso, a gente tem uma longa tradição de história da filosofia. Pesquisadores como Mondolfo Rodolfo, Werner Jäger, Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne, enfim, na nossa ementa tem a maioria deles que são, digamos assim, os medalhões da área enquanto helenistas.
Eles são referências mundiais do assunto. O próprio Kirk, Haven e Schofield são referências nesse aspecto. Então, assim, é na Jônia que vai começar esse estilo de vida, um estilo de vida que não está, de maneira alguma, separado da tradição mito-poética, está profundamente relacionada a esta tradição mito-poética e estabelece com ela um diálogo que também a gente tem que perceber. Não é um diálogo de ruptura e de tentativa de destruição. Que muita gente diz, a partir do momento que a filosofia foi criada, que o pensamento racional apareceu na Grécia, o pensamento mítico, que é um pensamento mentiroso, falso, um pensamento fantasioso ou religioso, no sentido depreciativo do termo religioso, se separou e a partir dali os gregos não acreditavam mais em deuses, não acreditavam em almas, não tinham nenhum culto religioso que fosse sincero e existencialmente vivenciado. Isso tudo é mentira. Isso é tudo preconceito positivista do final do século XIX, eivado de materialismo, mecanicismo e de falta de... pleno de ausência de contextualização historiográfica sobre o que os gregos eram, como eles pensavam, como eles viviam e como eles agiam. Claro, um ou outro autor se aventurava num processo de crítica que a gente pode, entre aspas, colocar como ateu. Eu não diria ateu, eu diria impiedoso. Porque não existe registro que algum filósofo, antes do período cristão, se declarasse descrente dos deuses. Nem mesmo Leucipo e Demócrito. Eles simplesmente diziam que os deuses não interferiam. É uma espécie de ceticismo? Pode até ser. Mas eles cultuavam seus deuses familiares, eles cultuavam seus mortos, eles cultuavam as divindades da cidade, porque do contrário eles eram condenados à morte por impiedade, como aconteceu com Sócrates. Como iria acontecer com Aristóteles por manipulação política. Sócrates vazou. Como iria acontecer, inclusive, com Anaxágoras, o assessor político de Solon, para fazer as reformas democráticas em Atenas. Os inimigos políticos de Solon falaram, Anaximandro está cometendo impiedade. Ele está indo contra a religião do Estado. Anaxágoras, vazou. Aristóteles, vazou. Sócrates tem o poder moral de não ter vazado, de ter encarado a condenação à morte e nos dado o legado do exemplo que Mondolfo Rodolfo, por exemplo, compara ele com Jesus. E que fez, eu acho que até por uma aproximação errônea, a divisão de águas entre pensamento pré-socrático, e o pensamento pós-socrático. Coisa que a gente comentou, se eu não me engano, na segunda aula, é errôneo no sentido de que a maioria das faculdades e escolas acreditam que há um deslocamento do eixo das discussões, indo para o âmbito ético, moral e da personalidade humana. E a gente demonstrou aqui que isso é falso. A gente demonstrou aqui que, na verdade, quando eles estavam falando do ser humano, do comportamento religioso, da crença da vida após a morte, na crença de como é ou não uma atividade política, eles não estão falando de subjetividade, mas eles estão falando de física, porque a polis está inserida na physis e a physis faz parte do cosmos. Então é uma das dimensões existenciais da física. O que é mais fácil então partir dali para frente do que voltar um pouco o conhecimento para trás, essa parte que você está falando? Então, ela é bem complicada se você não tem essa contextualização. Tá? Se você não conhece a cultura grega, se você não se dedica a compreender algumas particularidades da vivência cósmica e física do homem grego antigo, você lê, você entende. Mas, por exemplo, Kierkegaard e Schofield falarão, quando a doxografia registra que Tales afirmava que a origem de tudo é a água.
eles próprios, que são especialistas, eles têm uma tendência materialista, eles tendem a afirmar que Tales tinha tido uma intuição de que 60% do corpo humano é água, que todas as coisas no mundo têm água e que devido a isso ele tentava afirmar que tudo é feito de água. Coisa que se você não tiver uma abordagem de que a Grécia estava inserida numa sociedade arcaica, antiga, animista, cosmológica e que a água é o símbolo não só de renovação e de purificação divina, mas o próprio símbolo da matéria nas principais religiões do Oriente Próximo, inclusive no Egito, na Mesopotâmia, no Império Hitita, você se descontextualiza e cria uma visão de que Tales era mais científico do que ele poderia ser, se considerando que a ciência será criada objetivamente com método e propostas claras de aplicação e investigação a partir do século XV em diante. Então existe o que a gente chama de anacronia na abordagem. Então, assim, primeiro, você tem que estudar cultura grega. Se falar grego, se você estudar a língua grega, melhor ainda. Mas não é uma tarefa tão simples, principalmente quando a gente não tem professores de letras dedicados a isso aqui na nossa região. Então, por exemplo, esse livro aqui, que já não existe mais à venda, existe em algumas bibliotecas de grandes universidades, eu acho que na UEM tem, eu acho que eu já vi, é um dos 2 volumes, feita por essa helenista brasileira, Guida Neda Barata Parreiras Horta, da década de 60, que ensina cultura e língua grega. Mas eu confesso para você, é complicado. Sem professor é complicado. Mas, além disso... Por isso, tu pula nessa parte da histórica? Sim, porque... e a desculpa é porque o Brasil foi descoberto em 1500. Então, se em 1500 a gente nunca teve nenhuma vivência da antiguidade grega ou romana, por que estudar filosofia ou história antiga ou medieval no Brasil? Essa é a desculpa para aliviar. Tanto é que, por exemplo, se você quer fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado em filosofia antiga, hoje no Brasil, no Brasil existem boas universidades que oferecem programas e professores aptos a orientações saudáveis. Só que, só para você ter uma ideia, o processo de seleção pode ser exigido do aluno conhecimentos de grego e latim. Se você não fala, fica complicado, porque assim, você acaba tendo informação de segunda, terceira mão. Então, por exemplo, se você lê alemão, os alemães são considerados muito bons e fiéis tradutores do grego. Mas o livro que eu trabalhei agora, nesse meu último mestrado, o The World of Parmenides, O Mundo de Parmênides, ensaios sobre o pensamento pré-socrático. Karl Popper, que é austríaco, naturalizado britânico, escrevendo em inglês, ele mostra que esses autores cometeram uma série de erros até 1956 e que a crítica dele levou a juntar-se à equipe o N. Schofield, que faria a correção do que Popper indicou como falhas e tendenciosidades de tradução e de análise dos textos gregos. Então é aquela história, quando você não fala o idioma em que o texto é produzido, você corre o risco de ficar nas mãos dos tradutores. E tradutor, cada tradução é uma interpretação. E por mais honesto que você queira, você em geral vai usar o repertório que emocionalmente você está vinculado. Então, assim, é complicado. No Brasil, por exemplo, a gente hoje tem a Unicamp, a USP, o FMG, a Federal de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, a Federal de Juiz de Fora,
a Federal do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense do Rio de Janeiro e a Federal do Ceará existe, a Federal de Santa Catarina também tem alguns. E a Federal do Paraná, eu acho que tem um professor. Os outros, inclusive nessas instituições, tem centros de pesquisa variando aí de 2 anos a 15 anos de criação. E com produção, por exemplo, a Federal do Ceará tem a melhor tradução direto do grego para o português dos textos de Platão. É considerada a melhor tradução em todo o mundo lusófono. E Platão é mais novo? E tem 32 obras. Agora você imagina o Tales. Não pode... Sobrou frase, sobrou pedaço de frase. E todas elas doxografia. Dele mesmo, não sobreviveu. Não passou. O que sobreviveu foi queimado, corrompido, destruído. Então, assim, já é um primeiro complicador para você fazer pesquisa científica ou filosófica em cima de autores como esses. Então, assim, a contextualização historiográfica se torna uma demanda não só objetiva, como necessária e essencial. Então, por isso que a maioria das faculdades prefere começar estudar história um pouco mais recente do que essa história e filosofia da antiga. Sim, eles passam por isso. Eles dizem, ó, existiu em tal lugar. Não, tem uns que nem citam, né? Meu professor lá na UERJ, o nome dele era Felipe. Cara, gente fina, muito legal. Era professor contratado, não era professor efetivo da universidade. Então, você sabe, né? Tudo que aparece de bucha, eles botam para o contratado. Deram para ele História da Filosofia Antiga 1 e 2. E Lógica Clássica, que é considerada uma disciplina que exige muito, que é muito difícil, porque a gente não pensa de maneira lógica. A gente acredita que pensa, mas não pensa. Coitado. Ele foi sincero. Ele falou a verdade. Olha, gente, minha formação é contemporânea, eu trabalho com tal autor, vamos aprender juntos. E foi um trabalho. Na época, a dificuldade dele foi o que me motivou a me dedicar à antiga. Eu falei, opa, se tem pouco profissional, tem campo de trabalho para mim. Daí em diante, de 95 em diante, eu me dedico. Não sei como é que ele anda hoje em dia, não sei nem se está vivo. Mas se estiver vivo e continuou o que normalmente as pessoas fazem, provavelmente eu acho que eu sei um pouquinho mais. Que eu estou me dedicando desde 95 à filosofia antiga. Mesmo trabalhando autores modernos e contemporâneos, eu abordo a percepção deles sobre determinado pensador antigo. Então essa obra agora aqui, que eu fiz, em breve será posta à disposição em livro, que é As Origens Gregas do Racionalismo Popperiano. Já está disponível no formato de dissertação de mestrado, mas eu vou transformar em livro. Ela é de um autor que é considerado epistemólogo, ou seja, teórico da ciência, mas ele afirma que hoje em dia ciência e filosofia só podem ser criativas e inovadoras se nós resgatarmos essa visão cosmológica inicial desses primeiros pensadores. Então toda a obra que eu analisei dele, ele diz que é um hobby dele, que ele fazia nos momentos de folga. Mas eu lhe digo que é uma obra inaugural de um novo jeito de se fazer filosofia e ciência para quem pretende fazer com que a ciência avance mais do que está acontecendo hoje. Não no sentido tecnológico, porque as pessoas confundem inovação tecnológica, ou seja, aprender a fazer algo melhor com criação científica. É diferente. A inovação tecnológica você parte do que já existe. Agora, a inovação científica é você se deparar com algo novo ou parcialmente novo e, com base no que você sabe, elaborar novas e criativas hipóteses e teorias. É totalmente diferente. O buraco literalmente é mais embaixo. E se você usa um método tradicional, que a gente vem via no grupo de estudos filosóficos, Lúcio,
para fazer ciência e filosofia, que é a indução, sua margem de manobra fica estreita, fica muito restrita. Popper defende justamente o deducionismo. E da onde que ele tira isso? Desses pensadores pré-socráticos. Então, nesse momento, gente, vamos trabalhar com um conceito que é o conceito de escola. Quando a gente fala de escola filosófica, o que vem na cabeça de vocês? O que significaria essa ideia de escola filosófica? Um lugar onde vai aprender sobre os filósofos. A gente pensa em lugar, né? No primeiro momento vem a ideia de um lugar especial, no caso. Não é isso? Mas o que vem à cabeça quando a gente pensa em escola filosófica? Ou científica, religiosa? Quais as ideias que aparecem na nossa cabeça? O que isso quer dizer, em outras palavras? Uma certa doutrina, não é isso? Um lugar onde uma determinada doutrina é cultivada, não é isso? Seguidores também deles? Ou seja, uma equipe de seguidores. Eu já pensei que fosse mais ou menos tipo profetas, né? Nada Coisas disso, mais né? antigas, né? Que gostavam de pegar e falar das suas ideias. Tipo, eu sigo a escola de Paulo Freire. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou seguidor das teorias de Paulo Freire. Não é isso? Da ideologia de Paulo Freire. Pois é. Então, para começar, o termo escola, aplicado às escolas filosóficas, é uma forma contemporânea de definir um grupo de pensadores que tem uma certa proximidade teórica. Escola, então. Isso. É uma forma de definir um grupo de pensadores que tem o que a gente chama de filiação. Vou botar aqui, ó, filiação ou identidade teórica. De maneira geral, o termo escola é utilizado. Qual é a origem desse termo? Para começar, é uma visão, digamos assim, aristotélica. Vamos botar aproximadamente século III a.C. E depois de Hegel, que com base nos trabalhos de Aristóteles, vai fazer o que a gente chama de estruturação de história da filosofia. Ou seja, Aristóteles, quando ele for realizar a sua síntese filosófica no século III e propor a sua solução, que é especificamente uma revisão de tudo que já tinha sido feito anteriormente a ele, ele já vai classificar os pensadores em grupos, que vão receber o termo de escola, não necessariamente. Será apenas no século XIX, com a influência do filósofo prussiano, mas eu chamaria de alemão, Hegel, Wilhelm Hegel, que vai, a partir do século XIX, depois de Cristo, consolidar uma nova disciplina que vai entrar nos currículos de todas as faculdades do mundo, mas principalmente de filosofia, que era um campo específico, que será a disciplina de História da Filosofia. E aí subdividida em antiga, 1, 2 ou 3, 4, dependendo do curso, em cristã, moderna, contemporânea, né? Só que essa vinculação de escola, tanto aristotélica quanto hegeliana, ela construiu uma visão falsa do processo. Ela consolidou uma abordagem que não é
condizente, historicamente falando, com o que acontecia. Essa visão, por exemplo, fará do que a gente chama de escola jônica, ela será consolidada dentro dessa percepção com 3 pensadores básicos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Todos eles, no caso, de Mileto. Isso daqui não é sobrenome, tá, gente? O pessoal, os alunos de ensino médio normalmente confundem, né? Naquela época não se usava com frequência na Grécia o uso de sobrenomes, mas sim a identificação da origem de nascimento da pessoa. Então, no caso, eles todos nasceram e viveram em Mileto. Então, eles são chamados, né, Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Mas não é sobrenome de família. Tá? Tanto é que, por exemplo, Tales e Anaximandro são parentes, porque Anaximandro se casou com uma das filhas de Tales. Então ele é genro do Tales. Tá? Mas não são da mesma família. Tá? Outro detalhe interessante, e que é uma das críticas que a gente vai fazer hoje, é que essa maneira tradicional, de cunho aristotélico e hegeliano, de fazer a divisão da história da filosofia, deu uma visão falsa. Por exemplo, nós veremos que estudando e possivelmente convivendo com Tales e Anaxímenes, nós vamos ver Heráclito de Éfeso e Xenófanes de Cólofon efetivamente convivendo possivelmente com Tales, mas efetivamente com Anaximandro e Anaxímenes. Por quê? Essa visão tradicional dá a ideia de uma linha do tempo. Dá uma ideia que o Tales foi o primeirão, aí logo em seguida veio o Anaximandro, em seguida veio o Anaxímenes, e aí acabou a escola jônica. Mas vieram os críticos da escola jônica. É assim que é passado, por exemplo, nesse livro e na maioria dos livros de história da filosofia. Quem eram os críticos da escola jônica? O Xenófanes de Cólofon teria sido o primeiro, e depois o Heráclito de Éfeso, e aí depois, numa outra escola, chamada escola italiana, né, a chamada escola itálica ou italiana, viria, por exemplo, Parmênides de Eleia. E alienígena, aqui no processo, no meio do caminho, meio deslocado, sem pai nem mãe, nós teríamos, por exemplo, Pitágoras de Samos. Essa seria a divisão que a gente vê tradicionalmente nos principais livros de história da filosofia. E isso eu afirmo para vocês, com base em Karl Popper, que é falso. Para começar, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, durante algum tempo, principalmente durante algum tempo, eles foram contemporâneos. Viveram juntos. Tá? Tales com Anaximandro devido à familiaridade, né? Gênero. Então, com certeza, eles... Ou seja, a visão tradicional dá a impressão de que o cara viveu, escreveu, que o outro leu o que o outro escreveu e desenvolveu uma crítica. Aí eu te pergunto, como que, se o Tales foi o criador do jeito de fazer o pensamento racional, como é que, se ele tivesse escrito e não tivesse convivido com Anaximandro, como é que o Anaximandro teria aprendido a pensar? Só lendo? Para pensar, a leitura era uma coisa nova.
Vai saber o grau de escolarização, ou seja, de alfabetização ou de letramento que o Anaximandro tinha. Por exemplo, o Heráclito, ele vai escrever em aforismos. O que são aforismos? São frases curtas e enigmáticas, com sentido velado. E ele tinha a intenção de só ser entendido por quem ele quisesse. Não era qualquer um que podia ler e entender o Heráclito. Tanto é que ele é chamado de o obscuro. Você pega hoje, tipo, o mesmo é subir e descer. Não se entra 2 vezes no mesmo rio. Você tem milhares de interpretações possíveis do que ele quer dizer. Não ficava definido. Então, se você seguir a visão tradicional de abordagem da história da filosofia, você é levado a acreditar que essas pessoas não conviveram juntas, mas que um aprendeu com o outro, quando muito, ou leu o outro e desenvolveu uma crítica. As pessoas tratam os pensadores antigos como se eles não tivessem convivido no mesmo espaço geográfico. Gente, perceba, ó. Aqui não está dando para ver. Peraí, vamos ver o outro aqui. Perceba no mapa que o espaço geográfico, ó, Mileto e Éfeso, Heráclito vivia aqui, ó. Pitágoras viveu aqui. E o Tales, Anaximandro e Anaxímenes viveram aqui. O pai da história, ó, o Heródoto, vivia aqui. Concorda comigo que pegando um naviozinho, por mais difícil que fosse, durante 6 meses no ano, como a gente viu que era a navegação grega, era facinho de fazer comércio aqui com Mileto? E quase necessário se Mileto era o centro comercial da Jônia? Vocês concordam comigo que o cara fazendo um passeiozinho, de repente, a cavalo, tranquilo, ele chegava aqui no máximo em um dia? Chegava isso? Talvez antes. Porque aqui é um espaço geográfico pequeno. E aqui é diferente da Grécia, que a Grécia ainda tem regiões muito montanhosas, então você tem que ir a pé ou de navio. Mas aqui não, as montanhas ficam mais para cá. Entendeu? Então, é uma visão falsa que a gente tem que desmistificar da cabeça. E Popper, ele afirma o seguinte, ó, Tales foi o iniciador da tradição filosófica. Não quer dizer que tenha sido ele o criador. Além disso, ele vai ter seu mérito, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele conviveu com Anaximandro. Batata. Isso aí é historicamente comprovado. Conviveu com Anaxímenes? Possivelmente. Por isso que eu botei pontilhado aqui. Porque tem uma diferença de idade. Mas Anaxímenes com certeza estudou com Anaximandro. Ou seja, ele era nativo de Mileto, então com certeza ele tinha convívio com o Anaximandro, mesmo sendo mais jovem. Agora, a inovação que Popper traz para a gente é que Xenófanes e Heráclito também, durante um período das suas vidas, viveram em Mileto, foram contemporâneos de Anaximandro, colegas de estudos de Anaxímenes. Então, quando nós vermos o pensamento filosófico desses autores, nós não podemos imaginar que eles estão fazendo uma crítica textual ao pensamento um do outro. Eles trocavam ideias, eles conviviam, eles estavam no mesmo espaço físico. Não necessariamente numa sala de aula. Talvez na sala de jantar, ou na sala de estado do Anaximandro. No jardim, talvez, vai saber. Mas o fato é que eles estiveram juntos, conversaram juntos e discutiram juntos. Então, a criação do pensamento filosófico só foi possível por causa disso. Mileto vai ser destruída. Quando Mileto for destruída, esses 3 personagens aqui somem. Mas esse aqui continua na cidade dele e ele era para ser rei da cidade. A família dele era nobre e ele chegou a ser chamado para assumir o governo da cidade. Abriu mão e disse que preferia brincar com as crianças. O professor está falando de cidade ali, no mapa ali, já era uma cidade organizada ou não? Sim. Foi sobretudo por ele? Cidades organizadas, estruturadas, com governos próprios,
E, na verdade, aí no caso, um sistema que a gente hoje chamaria de municipal, eram verdadeiros países. Já na antiga, então, surgiu as cidades apóstolas? Sim, a partir do século 8 a.C. Elas vão se consolidar como tais. Esse período aí já é depois do século 8? No caso, Tales e Anaximandro, eles vão consolidar esse jeito de criar, de pensar, que é a razão, que futuramente será chamada de filosofia a partir do século 6 para o 5 a.C. Ou seja, de 600 a 501 a.C. É nesse período que a crítica a Hesíodo gerará essa nova maneira de pensar e de interpretar a realidade. Se contar nos anos do maior para o menor? Na verdade, isso é uma convenção histórica que define, com base no fenômeno Jesus Cristo, né, a divisão do plano historiográfico mundial e cultural como anterior a Cristo ou posterior a Cristo. Isso é uma convenção europeia, tá, que em história se consolidou. A cidade é século 8, daí eles ali no século 6. Essa configuração se iniciará, segundo os historiadores, entre os anos 900 e 801. Perdão. 800 a 701. Aí todo esse período de revoluções, superpopulação, colonização do mar Mediterrâneo pelas cidades gregas, do Mar Morto também, a gente vai ver várias colônias, no outro mapa que a gente vê. Esse processo aqui, esse processo de dispersão ou de expansão da cultura grega vai se dar justamente entre os séculos 11 e o 8. E vai continuar depois no período clássico e vai culminar com o Império Alexandrino, indo da Índia até a Itália e Espanha, sul da Espanha, sempre na orla do mar, tá? Eles são sempre marítimos. E ao norte da África, até onde a gente chamaria hoje de Líbia. Aí essas ilhas ali ficam na orla do mar. Isso, no mar Mediterrâneo. Tá? Então o que acontece? Essa gente já tinha na cidade o seu estilo de vida e que era, segundo a tradição cultural helênica, o divisor de águas entre homens gregos, que na sua visão cósmica fazem o cosmos e a physis acontecer através da reencarnação, e os não gregos, que também fazem, só que eles são tão ignorantes que não sabem. Isso vai ser a matriz para os processos de escravidão, a matriz para os processos de separação étnica entre cristão, muçulmano e qualquer outro tipo de cultura que não seja cristã. Enfim, a maioria dos preconceitos será estabelecida entre bárbaros e gregos, ocidentais e, na verdade, o resto do mundo, né? Mas na época lá poderíamos chamar de orientais e africanos. E percebam, na própria África, os gregos constituíram colônias. Aqui, Cirene, Náucrates, que eram colônias, eram entrepostos comerciais. Então, digamos, Mileto. É próximo, hein? Esse campo é próximo, porque ali no mar tá... É que na época, sem motor a combustível, né, a petróleo, a diesel, a coisa ficava mais difícil. Mas hoje em dia você passa isso daqui com algumas horas de viagem a barco. Né? O avião, então, não sei se chega a ser hora, né, mas é rápido. O mar Mediterrâneo ele não é muito grande. Só que na época diz que só podia ser navegado 6 meses no ano, devido a questões de tempestades climatológicas, né? E devido a ser a remo, efetivamente, raramente a vela. Então o negócio era meio bruto, por isso que tinha que ter escravo, né? É complicado. Gente, vamos dar uma paradinha de uns 10 minutos? E a gente retorna?